Você provavelmente conhece alguém que já teve câncer de mama, ou já ouviu falar de alguém que enfrenta essa barra, ou até mesmo é essa pessoa. Afinal, essa doença representa na mulher cerca de 25% de todos os cânceres no mundo. Em 2012, em todo o mundo foi responsável por 1,68 milhões de casos e 522 mil mortes. Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 5 dicas de ouro para passar longe dessa doença maligna. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Imagina você com um filho e um belo dia você acorda com a notícia de que seu filho foi morto com um tiro. Isso abala tanto o pai que mais tarde ele adquiriu um câncer no testículo. Triste, né? Isso aconteceu com o Dr. Hammer, um alemão, médico, teólogo, pai da medicina germânica. E o seu filho, Dick Hammer, percebendo que ele foi uma pessoa a vida inteira saudável e após essa tristeza profunda da morte do filho, ele veio a manifestar a doença. Iniciou então um estudo profundo na Universidade de Munique e acabou descobrindo uma clara correlação entre o choque de conflitos com as manifestações sobre os órgãos e suas conexões cerebrais através de um exame chamado tomografia computadorizada dos seus pacientes, analisando e comparando com os relatos médicos e psicológicos. Uma pessoa que dedicou sua vida toda para achar uma forma de diagnosticar esses tumores, ele acabou descobrindo uma forma de identificar, que era através dos anéis de Hammer nas tomografias computadorizadas, cujo nome foi em homenagem ao próprio Hammer. Este médico, olhando para a tomografia da cabeça do paciente, em apenas 5 minutinhos ele era capaz de identificar qual era aquele tipo de tumor que a pessoa tinha, em qualquer parte do seu corpo. Por exemplo, se era na bexiga, no intestino, no seio, por exemplo. Lembra muito a medicina chinesa, onde cada sentimento afeta um órgão. Por exemplo, se você é uma pessoa muito raivosa, isso tende a prejudicar o seu fígado. Se você já tem é muito medrosa, aí quem já sofre é o seu rim, e assim por diante. Já nos tumores, ele correlacionou com o tipo de trauma, os anos de vida do paciente e os seus respectivos órgãos. O câncer de mama, ele afeta muito mais as mulheres do que os homens, em média 100 para 1, ou seja, a cada 100 mulheres, apenas um homem tem a doença. E isso se deve por causa de um hormônio que o homem tem muito mais em abundância do que na mulher, que é a famosa testosterona. Na fase fértil da mulher, ela apresenta um hormônio chamado progesterona, que ajuda a prevenir contra essa doença. Assim que ela entra na menopausa, aí então ela deixa de produzir este hormônio, ele cai drasticamente, né? E então fica mais suscetível de acontecer o câncer de mama, o câncer de útero. Por isso, a modulação hormonal ela é tão necessária. Quanto ao fator genético, fica tranquilo que mais para frente eu vou falar. Ele interfere apenas de 5 a 10%, tá certo? E a gente vai colocar ele na estaca 0. Eu vou ensinar para vocês como. Agora que você aprendeu que a tomografia computadorizada é um meio de diagnóstico, agora você vai aprender 5 dicas que previne o câncer de mama. E para saber mais, acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni, ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Antes de falar das dicas,
Eu te pergunto, você sabia que a mamografia e o toque de mama, popularmente divulgado na mídia como prevenção, não passa de detecção contra o câncer de mama? Isso é diagnóstico. Então não confunda fazer mamografia anual achando que está prevenindo. Isso é uma loucura. Uma revisão de 2013 da Cochrane Database, ela afirmou que não é claro que o rastreio mamográfico tenha mais benefícios ou malefícios. Quando mal indicado, ele se torna até um possível causador do câncer, porque ele tem muita radiação e ele pode até provocar isso na mama. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Terapia hormonal. Escute bem, o Prêmio Nobel de Medicina deste ano foram para 2 pesquisadores, James Wallison, dos Estados Unidos, e Tasuku Honjo, do Japão. Eles descobriram uma proteína capaz de frear o sistema imunológico e assim conseguiram, vamos dizer, soltar o freio para que o sistema imunológico possa então atacar o tumor. Eles desenvolveram um novo conceito, uma nova abordagem para tratar os tumores, que vá contra a corrente dos pensamentos da medicina atual, que é justamente frear o nosso sistema através de quimioterapia, da radioterapia e de cirurgias mutilantes. Olha que fantástico! Essa nova maneira de tratar tiveram resultados surpreendentes, foram muito mais eficazes na luta contra o câncer. Para os organizadores da premiação, essa descoberta foi um marco na guerra unilateral, pois aproveitar a nossa própria capacidade de autocura só veio afirmar o que Jesus Cristo pregava, que nós mesmos temos o poder de nos curarmos. Tudo que se faz na terapia convencional é baixar os nossos hormônios. E veja só, se fizermos a modulação com hormônios bioidênticos, iguais ao que o nosso corpo produz, o nosso vigor físico, mental, espiritual fortalece e junto com ela todo o nosso sistema endócrino, hormonal. Dica número 2. Gerir o estresse através da meditação. Isso faz despencar o DEA, dehidroepiandrosterona. Mais uma vez entra em cena outro hormônio. O DEA provoca inibição seletiva da 3-hidroxiesteroide dehidrogenase, tipo 1 humana. Em outras palavras, ele é um antiproliferativo. Ele não deixa o estrogênio virar estradiol e muito menos o câncer se proliferar. Portanto, ele constitui um potencial tratamento do câncer de mama, além de estimular os linfócitos T, que são as células de defesa do nosso corpo. Além de diminuir o DEA, ele aumenta o cortisol. Com isso, ele arrebenta com sua microbiota intestinal e, consequentemente, altera a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, e também a permeabilidade capilar também aumenta, dando origem a doenças autoimunes e por aí vai. Ele piora a sua digestão absurdamente, afetando também a produção das enzimas digestivas, em especial a carboxipeptidase. E para finalizar, diminui uma enzima chamada peroxidismutase, que é a SOD, que é um dos grandes antioxidantes que o nosso corpo produz, que é um grande varredor do lixo tóxico, desses radicais livres. Dica número 3. Combate a obesidade. A gordurinha, ela aromatiza o estrogênio, transformando também em estradiol, que é um hormônio proliferativo, cancerígeno. Portanto, manter o peso ideal através da combinação exercício físico associado ao uso de catecolaminas, chá verde, cafeínas, para mobilizar essa gordura, consumir albumina como forma de transportar a gordura e, por fim, restrição calórica através do jejum. Essa etapa final é para queimar a gordura e ajudar de forma eficiente a combater a tão temida gordurinha. Dica número 4, barreira intermente. Essa barreira é a que eu citei para a gente colocar o fator genético a 0%. É o equilíbrio de alguns minerais no nosso corpo que irá prevenir esse fator genético, impedindo que ele se manifeste. Quais são eles?
são os minerais cobre, cromo, cobalto, selênio e o zinco. Se Angelina Jolie soubesse disso, talvez não teria mutilado os seus seios para prevenir o câncer de mama que a mamãe teve. Dica número 5. Inflamação crônica. O câncer ele segue uma sequência evolutiva. Segundo a homotoxicologia, que é a ciência que estuda os tóxicos nos seres humanos, o homem ele tem um contato com um tóxico, seja ele metal pesado, um parasita ou até mesmo o trauma. Isso ele faz bloquear a energia que transita no meio extracelular, que por sua vez ele impede que chegue o oxigênio na célula, tornando um lugar anaeróbio, acidificando o meio. Ou seja, anaeróbio é isento de oxigênio. Uma vez que a célula é intoxicada, ela perde a função celular. Ela vai alterando as organelas, os citocromas e por fim o seu DNA, que é responsável por traduzir as proteínas que fazem a defesa do nosso corpo. E por consequência, há uma interrupção fisiológica da mesma, levando a um quadro crônico, que no futuro vai tornar um quadro proliferativo e cancerígeno. A dica aqui é fazer o uso desses minerais alcalinizantes, como magnésio, zinco, selênio, cobre, peróxido de hidrogênio, fazer uso de enzimas digestivas, principalmente se você tem mais de 40 anos. Por quê? Porque o seu intestino ele tende a atrofiar e diminuir essa produção das enzimas digestivas, do ácido clorídrico. O uso de gorduras saudáveis, como óleo de coco, azeite, ômega 3. O uso de vitaminas como A, complexo B, C, D3. Estimulantes mitocondriais, como a coenzima Q10. E por fim, uma detoxificação do sistema linfático, principalmente através do exercício físico. A receita dos principais antioxidantes você encontra no link da descrição. Resumindo, preste bastante atenção e saiba a diferença fundamental entre prevenir e detectar. Se você, mulher, ainda não se atentou para a importância da prevenção contra o câncer de mama, comece a prestar atenção, pratique as dicas que você vai aumentar a sua longevidade com saúde. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo, o Doutor Saúde no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. E aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.